Olá, meu aluno querido. Vamos fazer o seguinte agora. Você estudou a matéria de conjunções. Você viu, pelo menos, quais eram as conjunções subordinativas e viu que elas exigem o reconhecimento de sentido e exigem o reconhecimento da natureza sintática. Por quê? Elas fazem parte de um composto sintático. Como assim? Vamos imaginar. Eu tenho uma oração. Dentro dessa oração, é possível você encontrar uma conjunção. Provavelmente, se você encontrar uma conjunção, pode ser que você encontre outra oração. E aí, você precisa empreender uma análise. A depender da sua prova, principalmente a depender da sua banca, a pergunta pode ter a ver com a análise sintática, pedindo para você identificar a função do termo introduzido pela conjunção, ou pode ter a ver com uma análise de natureza um pouco mais semântica. Como assim? Podem pedir para você identificar a relação de sentido expressa por essa conjunção. Bem, seja em um caso, seja em outro caso, é igualmente fácil de analisar. Vamos pegar aqui alguns exemplos a partir de agora para entendermos como isso funciona. Então, dentro das conjunções ou locuções conjuntivas, aqui nós temos arrolados ali pela gramática, ou seja, o que a gramática traz como uma lista de conjunções, eu separei aqui um exemplo de cada conjunção, um exemplo de cada categoria para que nós pudéssemos analisar, a fim de que desse para poder estudar isso de uma maneira bem tranquila. Então, vamos lá começar observando na tela aqui a primeira sentença. Temos aqui a primeira sentença em que verificamos, já que está tudo bem, podemos conversar. Olha só, uma das coisas fundamentais é perceber esse termo que está negritado aqui, essa forma, já que. Bem, primeira coisa é entender que isso aqui não é apenas uma conjunção. O nome desse termo aqui, formalmente falando, é locução conjuntiva. Por quê? Porque eu tenho duas palavras que desempenham apenas uma função, que é a função de uma conjunção. Então isso é uma locução conjuntiva. Perfeito. Agora que você já percebeu que é locução conjuntiva, você precisa classificá-la. Essa não é uma locução conjuntiva coordenativa. Ela é uma locução conjuntiva de que tipo? Subordinativa. Porque é o que nós estávamos estudando, as conjunções subordinativas. Então, locução conjuntiva subordinativa. De que natureza ela é? Vamos pensar, ela é uma locução conjuntiva subordinativa adverbial, certo? Adverbial por quê? Porque ela exprime uma circunstância de natureza adverbial. E que circunstância ela exprime? Exprime uma circunstância de causa. Ou seja, locução conjuntiva subordinativa adverbial causal. É essa a ideia, é esse o nome. Perfeito. Agora que nós conseguimos ver tudo isso, vamos fazer o seguinte, vamos limpar a nossa tela e agora vamos passar à análise sintática propriamente falando. Quando você viu a aula e eu falei para você, se analisou a oração, corta na conjunção, eu não vou cortar aqui, Afinal de contas, você percebeu que essa frase está invertida. Eu vou cortar aqui, na vírgula. A vírgula, inclusive, já deu essa dica, a frase está separada aqui. Perfeito. Eu vou cortar um pouquinho mais aqui para dividir a nossa tela e poder te passar algumas informações. Vamos começar com essa sentença aqui, podemos conversar. Aqui, nós verificamos a presença de verbo? É claro que sim. Bem, se existe verbo, eu preciso de que você coloque o nome oração, Oração nesse trecho. Afinal de contas, a frase dotada de verbo é chamada de oração. Porém, eu quero que você classifique essa oração pensando na estrutura dela. Professor, eu estou vendo que essa oração aqui, podemos conversar, não tem conjunção. Então, olha para cá. Você estava pensando, essa pode ser uma oração coordenada assindética. Calma. Veja só, se você pensar comigo aqui, na construção dessa frase, nós podemos avaliar que essa construção é diferente de uma oração coordenada. Como assim diferente de uma oração coordenada? Veja,
elas não são independentes estruturalmente. Essa aqui seria, né, a primeira parte da oração. Podemos conversar. Essa segunda, já que tudo está bem, é como se fosse tudo isso aqui, ó, um advérbio preso a essa oração. Por isso que ela vai ser chamada de oração adverbial. Tá? Então eu não posso dizer que essa aqui, ó, sem conjunção, seja uma oração coordenada assindética. Primeiro, porque a natureza dela não é de coordenação. Tá? Segundo, porque aqui nós estamos falando de locuções, lembra que eu pedi para você marcar, locução conjuntiva subordinativa. Então, que nome aparece aqui para a oração que não tem conjunção? Tá? Ela é chamada de oração principal, beleza? Então, vamos colocar isso na nossa anotação lá. Você vai ter aqui, ó, oração principal, correto? Aí, beleza. Matamos a primeira parte. Você conseguiu identificar a oração principal, agora é só identificar a outra. A outra que é já que está tudo bem. Bem, essa oração aqui, nós identificamos que ela começa com uma locução conjuntiva. Tem verbo? Tem. Tá aqui, ó. Verbo estar. Opa! Então vamos colocar aquela informação que havíamos visto. Essa aqui é uma oração de que tipo? Subordinada. De que tipo? Adverbial. Professor, como é que nós sabemos de tudo isso? Bem, sabemos que é oração porque tem verbo. Sabemos que ela é subordinada porque ela depende da principal. Como depende? Acabei de mostrar que ela desempenha uma função de advérbio com relação à principal. Sabemos que ela é adverbial, justamente por isso que eu acabei de falar, porque ela tem função de advérbio. Agora, nós precisamos reconhecer o sentido. Tá? Essa aqui é uma oração subordinada adverbial, olha esse nome, causal. Você tinha visto que essa era uma locução conjuntiva com sentido de causa. Então, oração subordinada adverbial causal. Vamos fazer o seguinte, pegar aqui essa parte, tá? E além desse nome, oração causal, que você precisa reconhecer, é preciso saber outra informação importante. A banca vai perguntar se haveria prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido original da sentença, trocar a expressão já que pela expressão, olha só, uma vez que. Não haveria problemas, porque essa expressão uma vez que é a mesma coisa, uma locução conjuntiva subordinativa adverbial causal, tá? Ah, professor, eu posso trocar essa conjunção, essa locução conjuntiva, já que, vamos pensar que a banca poderia pedir para você, ó, trocar pela palavra embora, tá? A palavra embora pode aparecer nesse caso aqui? Não, ela não pode. Por quê? Porque a palavra embora é uma conjunção subordinativa adverbial de outro sentido. Qual é o sentido? Aqui ela é uma concessiva. É diferente de noção causal. Então, olha para cá. Olha como é interessante. A banca, além de pedir para você fazer análise sintática, ela também pode pedir para você fazer permuta de conjunção. Essa é uma das coisas mais comuns quando nós pensamos nas questões de concurso público. Fazer permuta de uma conjunção por outra. Por isso eu falei para você que você deve decorar as conjunções. Afinal de contas, você vai ter a capacidade de perceber se na frase vai haver mudança de sentido ou se vai haver algum problema para a construção frasal. Problema esse que daí exigiria uma espécie de correção do verbo ou da conjugação. Maravilha? Vimos a primeira análise, vamos pegar mais uma aí. Acompanha comigo. Olha só. Minha amiga fala mais do que a boca. Muito bem. Então nós temos aqui a primeira parte da sentença. Minha amiga fala, certo? Essa expressão aqui, já consegui reconhecer que eu tenho verbo e que essa é a oração principal. Eu vou dividir aqui, ó. Por que eu dividi aqui? Porque lembrando das nossas categorias conjuntivas, eu consigo rememorar, lembrar que a expressão mais do que traz uma relação de que natureza? Uma relação de comparação, tá? Então, como é que é o nome disso? Vamos lá que a gente precisa memorizar esses conceitos, ó. É locução conjuntiva subordinativa, o quê? Adverbial de que tipo? Comparativa. Muito bem, não desista.
Não vai achar que isso é cansativo. Agora, não sei se você reparou, mas eu vou ter que chamar a sua atenção para isso. Em mais do que a boca, não sei se você percebeu, mas não tem verbo aqui. E agora, professor, deixou de ser uma oração? Não. Por quê? Porque quando eu falo, minha amiga fala mais do que a boca, eu vou subentender que após a palavra boca, eu tenho o verbo falar. Assim, ó. Mais do que a boca fala. Certo? Como assim? Essa forma do verbo falar, tá, conjugada ali, se fala, é o que nós chamamos de elipse. Tá? Elipse. O que é uma elipse? É esconder uma forma, basicamente. Eu escondi o verbo. Eu não preciso repetir porque ele já está saliente na frase, né? Minha amiga fala mais do que a boca fala, certo? Eu não preciso repetir. Isso aqui é uma condição interessante das comparativas. Então, o que eu posso entender? Que nós temos a principal aqui do lado esquerdo e do lado direito nós temos uma oração subordinada adverbial de sentido comparativo. Oração subordinada adverbial comparativa. O que é que a banca vai pedir para você? Vai pedir assim, ó. A expressão mais do que a boca imprime um sentido comparativo à sentença. Ou apresenta uma noção comparativa. Você vai dizer que isso está certo, tá? Sem grandes problemas. Na verdade aqui é bem simples, é bastante fácil de resolver. Maravilha? Então conseguimos matar aqui essa outra análise sintática, tá, da oração subordinada adverbial. Muito bem. Quero pegar outro caso aqui. Essa aqui vai ser um pouquinho mais interessante. Tá? Nós temos, caso haja oportunidades, agarre-as. Ó, você pegou um macete, né? Se você não corta na conjunção, você corta na vírgula. Perfeito? Agora vamos destacar a conjunção. É a palavra caso. A palavra caso, como nós estudamos, está lá na nossa tabela, é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Professor, por que de vez em quando você coloca conjunção, de vez em quando você coloca locução conjuntiva? Pela quantidade de palavras. A palavra caso é uma só, tá? Então ela é só uma conjunção. Muito bem. Existe verbo aqui? Sim, olha o verbo haver. E aqui temos a palavra oportunidades. Perfeito. Agora vamos examinar o outro lado para podermos colocar o nome. Agarre-as. Tem aqui o verbo e um pronome apenas. Não há conjunção aqui. Essa é a nossa chamada oração principal. Tá? Oração principal. E a outra, já que você tem verbo e tem esse nome, né, a conjunção, aliás, tem esse termo, a conjunção, nós vamos chamar de oração, porque tem verbo, subordinada, porque depende da outra, adverbial, porque o sentido é de advérbio, e agora pega o nome aqui, ó, condicional. Tá? Por enquanto, não se preocupe com esse nome, porque nós vamos ver essa matéria novamente no período composto. Eu quero só que você saiba o seguinte, a banca pode pedir para você trocar a palavra caso, por exemplo, pela palavra se. E ela vai te falar assim, caso haja a troca da palavra caso na frase tal pela palavra se, não haverá prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido original da sentença. O cara vai falar assim, ué, a palavra se é condicional também, então não tem problema. Mas olha para cá, quando nós pensamos nesse sentido da frase, você não pode ficar preso exclusivamente a ele. O que eu quero dizer com isso? Veja só, aqui nós temos duas palavras de sentido semelhante, a palavra caso e a palavra se. Isso aqui você consegue perceber, tá? Caso é uma palavra condicional, se também. O problema é que se eu trocar a palavra caso pela palavra se e não fizer qualquer alteração na sentença, vai haver um problema para a correção gramatical. Vai ficar assim, ó, se haja oportunidades? Não, tá? Então, o correto seria trocar a palavra caso pela palavra se, mas fazer uma alteração no verbo. Se houver oportunidades, agarre-as. Aí sim, nós precisamos mexer na conjugação do verbo haver para que essa frase fique correta. A banca aposta nisso para tentar te enganar, pela simplicidade de reconhecer o sentido semelhante entre esses elementos. Tá? Então ela vai tentar ali dar um migué em você, tentar te passar a perna, te enganar,
para ver se você cai nesse conto aí, que seria a historinha que ela coloca na questão. Então, cuidado. Na maior parte dos casos, dá certo você trocar sem fazer alguma alteração. Mas eu sempre sugiro que você troque e escreva lá no texto, escreva lá na sua prova, para ver se você não vai ter que fazer uma alteração além do que a banca pediu. Tá? Porque se a banca não disser para você, olha, feitos os devidos ajustes, aí é só trocar mesmo, sem mexer em mais nada. Beleza? Muito cuidado com isso então. Joia? Vamos voltar aqui para o nosso caso. Então já fechamos essa oração, que é a oração condicional. Adiante. Olha só. Vou colocar aqui uma relação de causa e consequência. Perceba, o aluno do Gran Cursos estudou tanto que passou no concurso. Essa primeira oração, o aluno do Gran Cursos estudou, aqui não temos conjunção. Isso aqui é uma oração principal. Onde aparece a conjunção? Na verdade, é uma locução conjuntiva. Tanto que, tá? E aí nós classificamos. Tanto que é uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, de que tipo? Consecutiva, tá? Nós tínhamos visto isso aqui antes. Então dá a ideia de consequência. Na verdade, a primeira oração, que está aqui, a oração principal, é como se fosse a causa, né? O aluno do Gran Cursos estudou, essa é a causa. E depois a consequência. Cuidado com isso, tá? Veja só, esse tanto que passou no concurso, temos o verbo aqui, que é o verbo passar, e temos a locução conjuntiva. Quando eu falo para você observar a locução conjuntiva, é porque ela que vai dar o nome para a oração. Então você vai chamar de oração subordinada adverbial consecutiva. Perfeito? O que a banca pode pedir para você? A expressão tanto que introduz a causa da oração anterior. Errado, não é a causa, ela introduz a consequência. Então essa troca também a banca pode fazer. Ela pode tentar te enganar, pedir para você avaliar uma sentença ali e tirar de você a noção do significado. Então, muito cuidado na hora de analisar isso aqui. Pegue o sentido que a locução conjuntiva apresenta. Como é que você vai lembrar desse sentido? Primeiro, pelo contexto, e segundo, pelo fato de você ter memorizado, lido até sair sangue dos olhos essas conjunções. Perfeito? Vamos para a próxima. Aqui eu tenho uma expressão de natureza conformativa. Viu a conjunção? Se analisou a oração, corta na conjunção então. Temos a empregada limpou a casa. Tá? Tem verbo aqui? Temos, é o verbo limpar. Isso aqui então é uma oração de que tipo? Uma oração principal. Agora, dê uma olhada ali no conforme. Tá? Essa palavra conforme que está aqui é a nossa conjunção. Mas ela é uma conjunção de que natureza? Vamos pensar aqui por meio daquilo que nós já tínhamos estudado. Essa aqui é uma conjunção conformativa. Aliás, ela dá toda a pinta de conjunção conformativa justamente por causa da sua forma, né? Ela introduz, então, ó, conforme a patroa pediu. Olha o verbo aqui. Ela introduz uma oração de sentido conformativo, que nós chamamos de oração subordinada adverbial, o quê? Conformativa. Perfeito? Professor, quanta análise? Porra, que saco! Não ache ruim, porque isso é importante. Tá? Vamos pegar outro caso aqui, ó. Essa é uma das mais incidentes em concurso público, é uma das mais importantes. Por quê? Por causa dessa palavra embora, ela cai muito. Então vamos cortar a oração aqui no meio, ó. Embora não haja tempo, irei estudar para o concurso. Vamos pegar aqui outra cor para podermos dar o nome dessa oração. Irei estudar para o concurso. Professor, por que ela aparece invertida? Porque é uma propriedade que a língua portuguesa tem de fazer inversão sintática, tá? Quer dizer, inverter aqui a oração principal com a oração subordinada. Esse é um dos procedimentos mais comuns, tá, da língua portuguesa. E quase todo falante fala desse modo ou escreve desse modo. Olha só, essa oração, embora não haja tempo, é preciso você entender que a palavra embora aqui tem um sentido chamado de sentido concessivo.
O que significa concessivo? Significa que ele está abrindo uma exceção, abrindo um precedente. Tá? Então nós chamamos essa oração de oração, a oração embora não haja tempo. Oração subordinada adverbial concessiva, tá? Concessiva. Agora, mais importante do que você reconhecer o sentido de concessão e lembrar esse nome, é saber que a banca vai te pedir para trocar a palavra embora por termos como ainda que, veja se é possível. Ainda que não haja tempo, sim, é possível, porque essa é uma locução conjuntiva da mesma natureza. Vai pedir para você trocar o embora pela expressão mesmo que, pode trocar também porque é do mesmo sentido, tá? Vai pedir para você trocar por apesar de, tá? Só que olha só, se você trocar por apesar de, vai manter o sentido? Vai, mas o que vai ter que acontecer? Vai ter que mexer no verbo. Por quê? Porque vai ficar apesar de não haver tempo, tá? Embora não haja, ainda que não haja, mesmo que não haja, apesar de não haver. Então, cuidado com essas permutas, com essas trocas, tá? A banca de vez em quando faz isso para testar a sua capacidade, para testar a sua capacidade de perceber a correção gramatical da sentença. É moda hoje as questões versarem sobre reescrita de trecho do texto. Quer dizer, reescrever um pedacinho da frase para ver se vai manter a correção gramatical e o sentido original. Isso aqui cai muito nesse tipo de questão. Maravilha? Vamos adiante para o próximo caso? Temos aqui. Concentre-se para que a matéria fique fácil. Bem, aqui há duas orações e eu vou separar nessa forma aqui, ó, no para que. Vamos marcar o concentre-se e chamar de oração principal, tá? Lembra que é porque não tem conjunção e tudo mais que eu já havia dito. Agora, para que a matéria fique fácil. Vamos destacar essa forma, para quê? Perfeito? A banca vai pedir para você o seguinte, são as perguntas que ela pode fazer, né? A expressão para que introduz um sentido final à sentença. Final não é de que acabou. Final, nesse caso, significa finalidade. Finalidade da ação, finalidade da sentença. Então, o que acontece? Essa expressão para que, na verdade, é uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, final. Perfeito? Esse nome. Agora, ela introduz o quê? Essa oração inteira, que é chamada de oração subordinada, adverbial, final. A oração por ela introduzida, tá? Na verdade, é de uma análise bastante simples. Você precisa reconhecer o sentido, ver se existe verbo e colocar esse nome, tá? Essa é a final. Muito bem. Quase acabando, quase acabando. Vamos pegar aqui, ó. João ficava cansado à medida que falava sobre o assunto. Então, ó, vou dividir aqui. Por quê? Porque essa primeira oração, João ficava cansado, não tem conjunção. O nome é oração principal. Temos que massificar esse conteúdo, por isso que eu estou repetindo. Veja, à medida que falava sobre o assunto. A locução conjuntiva, à medida que, lembra que sentido ela traz? Ela traz um sentido de proporção, tá? Proporção. Tem verbo? Sim, tem aqui o verbo falar. E aí nós temos que identificar então que isso é uma oração subordinada adverbial proporcional. Correto? Então, pense aqui no sentido, pense na troca. Olha só, a banca pode pedir para você trocar à medida que por ao passo que. Pode pedir para você trocar o à medida que por a proporção que. E aí, posso trocar? Desse jeito não. Está faltando acento grave indicativo de crase. Aí sim.
tá? Tem que aparecer aqui. Ô professor, por que que o ao passo que não teve acento grave? Ué, porque esse termo aqui, ó, é masculino, aqui está a contração masculina, aqui é a contração feminina. Então aqui existe o acento grave, aqui em cima não. Beleza? Nesse a proporção vai manter igual a medida. Perfeito? Então aqui nós percebemos o sentido e percebemos a classificação. Vou pegar mais um caso aqui, ó. Temos essa forma. Logo que chegou, viu a menina na sala. Ó, vamos dividir a oração aqui e vamos colocar aqui o viu a menina na sala, que é a forma que não possui conjunção, é a nossa chamada oração oração principal. Oração principal. Eu estava pensando lá na oração da frente. Tá? Oração principal por quê? Porque ela não vai possuir a conjunção. Agora, olhe o outro caso e já vá pensando no sentido. A expressão logo que, tá? É uma conjunção de que natureza? Não é uma conjunção, é uma locução conjuntiva de que tipo? Subordinativa adverbial com que sentido? Com sentido temporal. Locução, conjuntiva, subordinativa, adverbial temporal. E ela introduz uma oração. Olha o verbo aqui, ó, esse verbo pintando na tela, extremamente evidente. Então, se tem verbo, isso aqui é uma oração de que tipo? Subordinada, de que natureza? Adverbial e com que sentido? Temporal. Agora, lembra, eu posso trocar o logo que chegou por assim que chegou e mantenho o sentido original da sentença. Tá? A banca vai lidar com isso, essa possibilidade de você reconhecer o sentido da sentença, a possibilidade de você fazer troca de conjunção, que é o que eu chamo de questão de permuta. Tá? Permuta conjuntiva. Maravilha? Essa parte é uma parte bem interessante da língua portuguesa. Ela é arrastada, sim, você está estudando conjunção há algum tempo, mas isso é importante porque lá na frente você vai ver, quando nós estivermos na análise sintática, vai ficar tudo mais fácil porque você já estudou essa parte, tá ok? Vamos dar uma ilustrada aqui em como isso aqui poderia aparecer, tá? Ó, eu quero te mostrar. Então, como é que isso cai na prova? Vamos ver uma situação real de prova. Eu peguei uma questão de concurso aqui, tá? Uma questão produzida pela banca CESP, tá? E aqui eu tenho um trechinho de texto falando sobre conjunções, né? Veja só como está aqui elaborada a questão. Dado seu sentido explicativo, a conjunção portanto poderia ser substituída pelo conector porquanto, sem prejuízo da coerência do texto. Aí você volta para a questão. A palavra portanto está aqui, ó. Beleza? A palavra portanto, primeiro, olha, veja onde está o erro da questão. Tá? A palavra portanto, quando você estudou, era uma conjunção de que tipo? Era uma conjunção coordenativa. Tá? De que natureza? Conjunção coordenativa conclusiva. Ela não é explicativa. Então o erro já está aqui, ó. Dizer que essa conjunção é explicativa. E aí pedir se você pode trocar portanto por porquanto. Porquanto é uma explicativa, sem alteração do sentido, ou melhor, sem prejuízo da coerência do texto. Claro que vai haver prejuízo da coerência, porque você vai mudar o sentido, vai criar uma relação diversa. Tá? Então essa questão aqui, ó, está errada. Ok? Está errada porque a banca já trouxe o problema do comando de questão já no início. E essa outra conjunção aqui essa outra questão apenas para ilustrar mais um caso. Peguei aqui, ó, um trechinho de texto da banca VUNESP, tá? Aí nós temos ali a falta de modos dos homens na casa de Windsor é proverbial, mas o príncipe Edward dizendo bobagens para estranhos no Quirguistão incomodou a embaixadora americana. A conjunção destacada pode ser substituída por, tá? Então vamos pensar aqui, ó, a palavra mas que está aqui é uma conjunção de que natureza, tá? A palavra mas é uma conjunção adversativa. Agora pense na sentença aqui, ó. Qual dessas tem sentido adversativo? A falta de modo dos homens da casa de Windsor é proverbial. Mas o príncipe Edward dizendo bobagens para estranhos, então veja, portanto, tem o mesmo sentido desse mas? Não.
Como? Também não tem o mesmo sentido, tá? Por quê? Não tem um sentido semelhante. E ou também não. Tá? Vamos pensar, essa aqui é conclusiva, tá? Essa aqui é comparativa, essa aqui porque explicativa e essa ou é alternativa. A única que tem o mesmo sentido é a da letra C, que é uma adversativa. Tá? Essa aqui é uma locução conjuntiva adversativa. E aí sim você conseguiu perceber como isso pode aparecer numa prova. Maravilha? Então, nós encerramos aqui um trecho que é um trecho mais analítico. Você ficou olhando muito tempo aí para a tela, ficou muito tempo analisando as orações, mas acredite, é essa capacidade de reconhecer esses nomes que vai fazer com que você entenda a matéria. No começo, tá, pode parecer tudo muito confuso e muita matéria. Eu até concordo com você que seja muita matéria, mas eu já faço isso que é para poder antecipar para você os conhecimentos. E ao passo que nós estivermos estudando, tudo isso vai ficar mais simples. Maravilha? Agora que você finalizou esse trecho, respire fundo aí, tome um café, tome uma água e volte a estudar, porque a messe é grande, há muito trabalho para fazer. Tá ok? Força, guerreiro!